Hoje nós vamos mergulhar numa das obras mais importantes e talvez mais incompreendidas sobre a estratégia da guerra, do pensador militar prussiano Karl von Clausewitz. Essa frase aqui é com certeza a mais famosa dele. É uma daquelas que a gente escuta em todo lugar, de academias militares a salas de reunião. Pois é, essa frase tem muito mais profundidade do que parece à primeira vista. Para sacar o que Clausewitz queria dizer, a gente precisa ir um pouco mais fundo na obra dele. Então vamos lá, vamos destrinchar isso. Primeiro de tudo, a gente precisa quebrar um mito. Muita gente acha que da guerra é tipo um manual de instruções, um passo a passo para generais, mas a intenção dele passou longe disso. Clausewitz não estava tentando criar uma lista de regras do tipo faça isso e vença a batalha. Pelo contrário, o que ele queria era desenvolver uma teoria para a gente entender a guerra em si, a natureza dela. A meta não era dar ordens, mas sim ensinar os comandantes a pensar, a raciocinar em meio ao caos total de um conflito. E olha, essa teoria não surgiu do nada, não. Ela foi literalmente forjada no fogo. Clausewitz viveu e lutou em uma das épocas mais malucas da história militar, as Guerras Napoleônicas. Ele viu com os próprios olhos como a paixão das nações e os exércitos gigantescos de cidadãos mudaram o jogo da guerra para sempre. A teoria dele é um reflexo direto de tudo isso. Então, a grande sacada é essa. Clausewitz queria afiar o julgamento, a intuição, a capacidade de um líder se adaptar, e não criar um robô que só segue um roteiro. A teoria era um guia para se desenvolver, não um GPS para o campo de batalha. E bem no coração da teoria de Clausewitz, a gente encontra uma das ideias mais geniais e que ecoam até hoje, a famosa Trindade. Para ele, a guerra nunca é uma coisa única e simples. É sempre uma mistura, uma combinação complexa e bem instável de três tendências que ficam o tempo todo se empurrando. A primeira força é a paixão, a violência, aquela emoção crua que vem do povo. A segunda é o acaso, a sorte e a probabilidade, o playground da criatividade e do talento do exército e de quem o comanda. E a terceira é a razão, o cálculo frio e político do governo, que define o porquê da guerra existir. Pensa num cabo de guerra, só que com 3 pontas. A cara de qualquer guerra vai depender de como essas 3 forças estão se puxando. Às vezes, a paixão fala mais alto, outras vezes é o cálculo, e tem aquelas que a sorte decide tudo. É essa tensão que não para nunca que faz a guerra ser tão imprevisível. Certo? Com essa ideia da Trindade na cabeça, agora a gente pode voltar para aquela frase famosa e finalmente entender o que ela quer dizer de verdade. Quando Clausewitz diz que a guerra é um instrumento da política, o que ele está dizendo é que a razão, ou seja, o objetivo político do governo, precisa estar sempre no comando. É a política que dá um propósito, uma direção para toda aquela violência e para todo aquele caos. Sem um objetivo político, a guerra vira só violência por violência. E aqui a conexão fica claríssima. O tamanho do objetivo político dita a intensidade da guerra. Se a meta é pequena, a guerra pode ser mais contida. Agora, se o que está em jogo é sobrevivência de uma nação, aí a guerra vai caminhar para o seu extremo mais violento e absoluto. E essa ideia nos leva para outra distinção super importante que o Clausewitz faz. A diferença entre a guerra como ela é na teoria e a guerra como ela é na vida real. A guerra absoluta é a ideia, o conceito, é a guerra levada ao seu limite lógico de violência total. Só que isso, na prática, nunca acontece. A guerra real é sempre freada pela política, pela sorte e por uma coisinha que ele chamou de atrito. E o que é esse tal de atrito? Bem, é basicamente tudo que pode dar errado e que geralmente dá. É o tempo ruim, a comunicação que falha, o soldado que está exausto, a informação que chega errada, é a resistência que o mundo real impõe, impedindo que qualquer plano saia perfeito. Essa frase dele resume perfeitamente o que é o atrito. Essa névoa da guerra, como ficou conhecida, significa que um comandante nunca tem certeza de nada. Ele precisa tomar decisões que valem vidas baseado em informações que são, na melhor das hipóteses, incompletas. Ok, mas com tanta teoria, tanta incerteza, como é que um estrategista usa isso? Bom, Clausewitz dá uma ferramenta prática e muito poderosa para isso: o conceito de centro de gravidade. O centro de gravidade é a fonte de poder do inimigo. É o pilar que sustenta tudo. Se esse pilar for derrubado, toda a estrutura dele desmorona. O grande desafio, claro, é conseguir identificar qual é esse ponto. E aqui vem o pulo do gato. O centro de gravidade nem sempre é o exército inimigo.
Como a gente vê aqui, pode ser a capital de um país, pode ser o que mantém uma aliança unida, pode ser a opinião do povo ou até mesmo a figura de um líder carismático. No fim das contas, a estratégia se resume a isso: entender a Trindade, navegar na névoa do atrito, ter clareza dos objetivos políticos, tudo isso converge para uma única decisão: onde concentrar a força para causar o maior impacto possível. E eu acho que esse é o grande legado. Da Guerra não é um livro de respostas prontas. É um livro que nos força a fazer as perguntas certas. É, na verdade, uma ferramenta mental para a gente conseguir analisar a complexidade de qualquer tipo de conflito. E se a gente levar essa estrutura do Clausewitz para fora do campo de batalha? Se a gente pensar nessa dança entre paixão, acaso e razão, será que ela não se aplica a qualquer conflito de interesses? Nos negócios, na sociedade, até nos nossos desafios pessoais? Qual é a política que está guiando esses conflitos? Fica aí a provocação. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.